É isso aí, pessoal. Meu nome é Luciano Schneider. Vamos aí para mais um podcast na nossa temporada, tá? Estamos aqui hoje com o doutor Iago Martins, gastroenterologista. Muito prazer, Iago, ter você aqui com a gente. Prazer, doutor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E espero que vocês curtam bastante essa entrevista. A gente vai estar aqui falando sobre diversos assuntos, tá? O primeiro deles, a gente já começa logo com a gastro, né? O que é gastroenterologia, Iago? Pro pessoal aí que tá assistindo a gente, né? O que diabo é isso? Já me perguntaram assim, uai, tem gastro Goiânia, em veterinária, né? Então, assim, o que é gastroenterologia, cara? O que se trata essa ciência, essa disciplina, né? Essa especialidade? Bom, a gastroenterologia ela é uma especialidade da clínica médica que estuda as doenças que acometem o trato gastrointestinal. Então, esse estudo está relacionado ao diagnóstico, tratamento e à conduta das doenças que acometem os órgãos que compõem esse sistema. E aí, isso que você disse é muito interessante porque as pessoas se chocam muito e, às vezes, o colega veterinário ele não sabe que existe a especialidade. E várias vezes em consulta, o cliente me fala, nossa, Iago, eu não sabia que tinha gastro, meu animal já tem o problema há muitos anos, mas aí o clínico disse que aqui em Goiânia não tinha gastro, então é uma especialidade muito recente. E é importante lembrar, porque a gente geralmente pensa em gastro, assim, a gente pensa em estômago e intestino, geralmente, né? E é importante falar das glândulas anexas também. Então, o fígado faz parte da gastro, muitas pessoas me perguntam, pâncreas, vias biliares. Então, é basicamente uma especialidade da clínica médica que lida com o trato gastrointestinal. Né? E aí eu penso assim, Iago, eu já presenciei com alguns colegas, é o animal que está com diarreia, é o animal que está com disfagia, com vômito, né? Que é a emese, é o animal muitas vezes está com dificuldade de comer, e isso são sinais clínicos aparentemente, assim, não tão específicos, né? Não tão patognomônicos. Sim. O clínico geral vai tocando, ele vai enrolando, o negócio vai complicando, a porca vai torcendo o rabo. E aí, é o que você falou, muitas vezes ele nem sabe. Não sabe, é. Né? Eu acho que na urologia, eu sofro um pouco isso, né? A gente vai ter um episódio que eu vou discutir com a nefrologista. Muitas vezes os colegas não sabem, né, que existe a especialidade de nefrologia e muito menos de urologia na veterinária. E pensam que a urologia e a nefrologia são coisas iguais, né? E eu tenho que ficar explicando para os veterinários o que é a especialidade. Eu acho que vocês passam também um pouco por isso, né? Sim. De ficar explicando. Cara, ó, tem gastroenterologia para isso, tem como a gente resolver isso, né? Isso. Então, é uma catequese que eu vejo não só do tutor do animal, mas também dos colegas veterinários, até que essa especialidade, ela finque, né, no coração dos clínicos e eles passem a entender que existem casos e casos. Existem casos que eles vão tocar com uma coisa simples. Existem casos que não dá. Eu preciso de um especialista, né? É isso mesmo, cara? É mais ou menos isso. Eu acho assim, Luciano, a especialidade ela é muito recente. Então, se a gente for parar para pensar, há 2 anos atrás, o que são 2 anos, né? Há 2 anos atrás não existia nenhum representante da especialidade aqui na cidade, limbo, né? Cara? Então, hoje em dia, às vezes eu me pego refletindo assim, gente, como que eu, como clínico geral, conduzir um caso que eu conduzo agora como gastro, porque o carro-chefe são doenças crônicas. Então, como você disse aí nos sinais clínicos, né? A maior casuística é paciente que está com vômito, né, com a êmese e ou com diarreia, às vezes as duas coisas. A gente, na especialidade, já pega algumas coisas mais diferenciadas. Então, às vezes, vem o paciente que tem alteração do ganho de peso, alteração do apetite, dor abdominal, alguns sinais mais, às vezes, não tão específicos. Mas, se a gente for pegar lá o vômito e a diarreia, é o que chama atenção. É o que chama atenção, o que incomoda o tutor e que abre um leque de possibilidades muito grande. Então, o cão, o gato que vomita, ele não necessariamente ele tem um problema no trato gastrointestinal de forma primária. Às vezes é só um alvo, né? Então, o que eu percebo na minha rotina é aquele cão que chega para mim, o cão e gato, na verdade, né? Já foi trocada a ração várias vezes, ele já foi exposto a antibiótico, probiótico, às vezes terapias integrativas, ozônio, acupuntura, então... Antiemético, né? Ou seja, vai fazendo tratamento suporte, né? Vai fazendo tratamento sintomático, e a causa de base ela não é resolvida. E aí, o clínico, muitas vezes, ele vai tentando conduzir,
o tutor muitas vezes chega um pouco exaurido financeiramente e até às vezes emocionalmente, porque o problema ele vai se cronificando. É claro que muitos problemas agudos, gastroenterite aguda, o clínico resolve muito bem, né? Se eu for colocar minha casuística, eu quase não pego casos agudos. Vem para o especializado o caso crônico mesmo. Você tá entendendo o que você veio fazer aqui, né? Porque o quadro é Bucha Schneider. Então, pra gente que é veterinário, né? E os estudantes também que fazem estágio e estão assistindo a gente, ouvindo a gente, né? No Spotify. Inclusive, gente, vocês que estão ouvindo a gente no Spotify, curta o canal, deixa aí, né? O seu like, deixa aí as suas sugestões. No YouTube também, né? Ative o sininho para que você receba os próximos episódios. A nossa temporada tem um tempo limitado, né? Então deixa as suas sugestões para que você consiga acompanhar. Mas o que o doutor Iago está fazendo aqui? Como vocês viram, a gastroenterologia não pega raramente, né? Pega caso primário. Pega a bucha mesmo. Pega a bucha. Todo mundo já mexeu, né? Isso. E aí chega a bucha para resolver, né? E interessante, Iago, que você levantou uma questão que há 2 anos atrás a gente estava no limbo, né, cara? A gente falava, meu Deus, para quem que eu vou enviar isso, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória. O que deu na sua cabeça? Você bateu a cabeça, né? Foi mais ou menos você bebeu para fazer para fazer gastro. Tô brincando, né? Mas me fala um pouco da sua trajetória, da onde que você veio, o que você faz para o pessoal te conhecer melhor, né? E como que veio essa vibe aí da gastroenterologia para você? Bom, assim, é uma pergunta que eu recebo com uma certa frequência, né? Eu recebo de estagiário, aluno e até de colega mesmo, médico veterinário, que eu percebo que as pessoas têm um certo interesse na especialidade, né? A gente estava conversando antes, eu costumo falar isso, não porque eu exerço gastro, mas eu acho que a especialidade do momento está em enorme ascensão, na minha opinião, porque existem poucos representantes para uma casuística grande. Muito grande. Ou seja, há muito espaço ainda para profissionais desses que querem seguir essa especialidade, né? Bom, o que acontece? Quando eu terminei a graduação, eu fiz graduação em Medicina Veterinária na Universidade Federal de Goiás, e aí, imediatamente após graduação, eu fui fazer residência. Então, eu até acompanhei outros episódios, vi que residência sempre é citada aqui, geralmente o recém-formado, ele almeja a residência, né? E não foi diferente no meu caso. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Eu fiz residência em clínica e cirurgia de pequenos animais também na UFG, né? Então, eu fiquei 2 anos lá exercendo clínica geral e cirurgia geral de tecidos moles. No último semestre da residência, nos últimos 6 meses, eu já sabia que eu queria seguir uma especialidade. Então, para mim, naquele momento, eu já tinha sido suficiente a experiência como clínico geral que a residência me deu. Foi a base, isso, né? Porque eu queria ter isso. Eu não queria seguir uma especialidade sem ter uma certa experiência em clínica geral. E aí, eu também sempre tive uma pegada muito acadêmica, igual eu sei que você também tem. Então, eu já sabia que eu queria fazer mestrado, doutorado. Então, qual foi a minha ideia? Eu já estava meio que me planejando. Até então, eu não tinha pensado em gastro. Eu pensei, vou fazer mestrado e futuramente doutorado e vou escolher uma especialidade para eu fazer um projeto dessa especialidade, porque a minha ideia era, eu ficava lá no hospital veterinário exercendo a especialidade, querendo ou não ia ser uma residência prática, né? Claro. E ao mesmo tempo eu ia estar exercendo um projeto, ia ter o título, e é isso aí. E eu até então não tinha pensado em gastro e não fazia parte dos meus planos uma pós-graduação lato sensu, por recurso financeiro, na época, né? Mas você, olha que interessante, Iago. Você já estava no planejamento. Já estava no planejamento, há alguns meses. Não é aquele negócio assim que você cai de paraquedas. Não foi. Você já vai pensando, vai sentindo. Isso é muito legal a gente tá passando aqui, né, cara? E aí, o que acontece? Nesses últimos 6 meses eu pensei, não, vou fazer mestrado, já estava me planejando, né? E aí eu pensei muito em neurologia na época, meu orientador de residência era neurologista, eu tinha uma afinidade com a área. Pensei muito em endócrino, é uma especialidade que eu gosto. Mas aí, com o passar do tempo, eu fui avaliando, assim, algumas questões. E aí, um professor lá da universidade, na época, me falou sobre gastro, assim. Eu lembro que a gente estava conduzindo alguns casos de diarreia crônica, de doença hepática. Aí eu comecei a me interessar, comecei a dar uma pesquisada. Vi que não tinha ninguém em Goiânia. Então, isso também foi um fator que eu considerei, né? Oportunidade de mercado. Eu, querendo ou não, eu pensei nisso, sim. E aí, eu já fiz um projeto pensando em gastro. Então, eu ia trabalhar com enteropatias crônicas, doença intestinal, imagem dos intestinos, né? Minha orientadora era da imagem. E aí eu já tinha pensado na gastro nessa época e ia fazer mestrado nisso. Quando deu mais ou menos em fevereiro de 2020, a residência acabava em março. Em março eu entraria no mestrado, né? Fazendo o projeto para gastro. Eu não ia fazer pós-graduação ainda, porque recurso financeiro, como eu disse. Em fevereiro, um instituto lá de São Paulo
ele divulgou a abertura de uma pós-graduação Lato Sensu em gastroenterologia na unidade de São Paulo e aqui em Goiânia. Até então, acho que tinha um instituto no Brasil que tinha pós de gastro, tinha formado uma ou duas turmas, ou seja, a nível de Brasil, a especialidade é recente, inicial, né? Muito recente. E aí, teve a oportunidade de uma bolsa, eles abriram um edital para um processo seletivo, para uma bolsa de estudos, e aí eu lembro que eles publicaram um conteúdo programático já de assuntos da gastroenterologia, e aí era uma bolsa 100%, uma bolsa 50% e duas bolsas 30%. Aí eu vi aí minha oportunidade Claro, você falou, cara, eu vou entrar nisso. Exatamente. Eu já estava na transição muito final da residência, estava acabando a residência, eu já ia entrar no mestrado, já tinha sido aprovado na seleção. E aí eu estudei um pouco, não foi muito, mas eu consegui, acho que eu lembro na época eu estudei metade do conteúdo programático todo. Fui com uma boa bagagem de clínico geral, acabei fazendo a prova e ganhei 100%. Então acho que as coisas caminharam na minha vida assim. Eu tive um pouco de sorte, mas o preparo me ajudou também, né? O universo conspirou a seu favor. E aí eu ganhei 100% de bolsa. E aí, junto com o mestrado, que foi um projeto de gastro, eu fiz a pós-graduação Lato Sensu, lá na UFAP em São Paulo, que eu ia um mês, né? Uma vez por mês para São Paulo. E fiz a pós. Quando eu acabei o mestrado e a pós, que foi junto, eu já ingressei no doutorado. Então, atualmente, eu estou no doutorado, já no segundo ano, com um projeto também voltado para gastro. E aí, além do doutorado, eu sou professor efetivo na PUC. Então, como eu disse, eu tenho um viés acadêmico, eu gosto muito, dou aula de clínica e cirurgia. E exerço atendimento exclusivo hoje em dia em Goiânia e em região, né? Alguns interiores, faço consultoria, exclusivo de gastroenterologia de cão e gato. Aí o que é interessante falar, quando eu entrei na pós em março de 2020, como não tinha ninguém, e atualmente nós somos 3 que temos a pós, né? E tem alguns colegas fazendo. Eu entrei primeiro, aí depois de uns 4 meses as meninas entraram também, acabou que a gente fez a mesma formação. Mas eu entrei em março, assim, de verdade, quando eu entrei na pós, eu já comecei a ser requisitado. Então, o que me ajudou muito? Eu não cobrava o serviço de especializado, porque eu não tinha o título, né? Mas eu já ia atender como um clínico geral, então na prática eu já estava fazendo um serviço de gastro, mas não era tão gastro. Mas assim, a bucha já era para mim, era um caso já difícil. Isso te instigou também, né? Então foi um preparo. E dá um impulso também, né, velho? Porque você tá ali na pós, eu fiz uma pós-graduação também, e tem que tem uns 5, 6 anos, tem uns 6 anos, 5, 6 anos mais ou menos. E o interessante foi isso, porque como eu fazia um atendimento de uma forma especializada para uma outra área, e a clínica geral na época, quando eu comecei a especialização, as pessoas começaram a requisitar pela escassez do mercado. Sim. E aí o legal é que você começa a colocar em prática, né, aquilo que você aprende na pós, a casuística parece que chama, né? Sim. Eu vi um caso lá, estudava um caso, estudava uma área específica no final de semana, na semana seguinte aparece o caso. Isso acontece muito. Cara, e os professores ficavam às vezes assim, surpresos, que faz um ano que eu não pego um caso desse, você já pegou. Então, é legal porque você começa a desenvolver e vai se tornando cada vez mais apaixonado pelo que você faz, né? Se for para pensar assim, eu sou gastro mesmo há uns 6 meses, então. 6, 7 meses, mas eu exerço a especialidade indiretamente há 2 anos. É aquele atendimento em gastroenterologia. Isso. Não agora, é um especialista, até porque não tem um colégio, né? Não, tem colégio, mas não tem prova de título. Então a gente é especializado. Mas você exercia o atendimento em gastroenterologia, né? Já tem um tempo. Já tem mais ou menos 2 anos. Aí eu ia atender como clínico, era uma consulta de clínico geral. O preço era compatível com uma consulta de clínico, isso era exposto para o cliente, mas a escassez era tanta que o cliente topava. Sim. Então, os colegas clínicos gerais geralmente falavam assim, olha, tem o Iago, ele está na pós ainda, então ele tem um pouquinho mais de experiência, vai ser uma consulta genérica, mas ele já é como se fosse um atendimento focado, a gente falava assim. Porque imagina, se eu fosse esperar terminar a pós, eu ia estar exercendo a gastro há mais ou menos 6, 7 meses. Sim, e o mercado exigia. O mercado exigia isso. E quando eu paro para pensar nas minhas conduções antes, eu vejo o quanto melhorou, né? De 1, 2 anos para cá. Então, assim, foi uma escola, porque imagina, a pós Lato Sensu, ela é diferente de uma residência, que eu vivia lá no hospital, era 60 horas semanais no mínimo, né? Então acaba que tinha até mais coisas. E após Lato Sensu, eu vou um final de semana por mês para São Paulo, para geralmente pegar aula teórica, tinha um pouco de prática, mas não é a mesma coisa de ficar cara a cara com o cliente, não é a mesma coisa de conduzir um caso clínico difícil, né? Então, eu acabei tendo uma vivência muito prática e isso me ajudou a aplicar os conhecimentos que eu adquiria na pós, né? Eu não ficava só esperando. E teve um agravante, porque minha pós, ela foi no auge do período pandêmico. Então, eu tive muitos módulos remotamente.
E a gente sabe que o ganho, né, o aproveitamento, ele não é igual. Não é igual. Então, acho que eu tive, cara, de verdade, acho que dos 24 meses, eu devo ter tido uns 10 meses de forma remota. A parte mais básica ali da pós. Graças a Deus, a parte mais profissionalizante, assim, doenças intestinais, gástricas, hepáticas, nutrição, onco, tudo voltado pro TGI, né? Foi presencial, mas muito foi remoto também. Então, isso me ajudou. Eu exerço já na prática há um tempo. Cara, e uma coisa que eu acho legal que você falou, aí é uma percepção minha, eu acho que cada um tá livre para pensar da forma que quiser. Respeito os colegas que fizeram uma trajetória diferente, mas eu acho que um novo perfil, se é que é novo isso, mas eu vejo isso cada vez mais intenso nessa galera nova que tá entrando pra academia, né? Tá passando aí nos concursos, tá entrando aí pra docência, de ser profissionais, principalmente os profissionais da área clínica e da área cirúrgica, né? Deles estarem no meio privado e no meio acadêmico ao mesmo tempo. Por que eu falo meio privado? Entenda meio privado, porque às vezes ele pode também estar no meio público, somente no meio público, mas atendendo, né? Atendendo a sociedade, atendendo os tutores, né? Vivendo lá a ponta da cadeia, né? E ao mesmo tempo estar ensinando, né? Aquele jovem, aquele acadêmico que está com o início da carreira. Eu acho esse link ele muito importante. Eu não vejo, e essa é a minha percepção, eu gosto de deixar isso bem claro, né? Porque tem colegas que pensam diferente, que o professor ele tem que entrar para dar aula, e aí ele tem que focar nisso, ele não precisa se preocupar com empresas de medicamentos, ele não precisa se preocupar com o cliente, o negócio dele ali é só ensinar. Eu penso diferente. Eu penso que uma das formas de eu estimular o aluno, o acadêmico, né, a entrar de cabeça na clínica, na cirurgia, que é as áreas que nós trabalhamos, né, mostrando para ele como que é no dia a dia. A realidade na universidade ela é uma, a realidade no mercado né? É outra totalmente diferente. A sensibilidade que você vai ter para conversar com o cliente, para resolver um caso clínico, para resolver um caso cirúrgico, quando você está ali diante do animal do cliente é uma, e quando você está dentro da universidade é outra. É como se a universidade fosse uma redoma de vidro, não é? É uma amostra da sociedade, né? É uma coisa meio que separada. Sim. E assim, no caso da gastro ainda, imagina, eu presto um serviço volante, então eu vou desde a clínica lá da periferia, um pet shop, você vê todas um consultório, até um grande hospital, uma grande rede, em que eu vou às vezes manejar um paciente internado. Essa semana passada eu fiz consultoria para uma colega veterinária do Acre. Então, por exemplo, era uma suspeita de shunt, inclusive, né? E aí eu falei, tem tomografia aí? Não. Então, assim, são realidades que a gente tem que se adaptar. E isso que você está falando é muito interessante, porque assim, quem conversava comigo há um tempo atrás, eu sempre fui uma pessoa muito ativa academicamente. Sim, eu sei, eu conheço sua trajetória. Eu me preparei, basicamente... Você já fez até curso comigo, cara. Eu fiz na residência de cirurgia. Me ajudou tanto aquele curso. Que bom. E falar nisso, eu lembro que quando eu fiz aquele curso de cirurgias abdominais, né? Passou, na mesma semana, chegou um caso de ruptura de lobo hepática, eu fiz guilhotina, assim, foi uma coisa que me ajudou demais. É a praga do Schneider, o pessoal faz curso comigo e eu falo assim, gente, eu vou jogar uma praga em vocês e dentro de um mês você vai pegar esse caso. E o povo me liga, cara, Schneider, eu peguei um caso, eu fico super feliz, Eu recomendo demais esse curso de cirurgia, não sei se existe ainda. Se existe, eu fico super feliz, porque, assim, eu acho que tem que ter mais gente fazendo. Sim. Eu acho que tem que... E quanto mais conhecimento a gente passar, melhor. E não é só passar o conhecimento. Eu falo que o bom professor é quando o aluno ele consegue fazer melhor do que o professor. Aí você foi o verdadeiro mestre, você tá entendendo? Sim. E quando a pessoa faz, e às vezes, cara, o pessoal me manda tirar foto, eu falo, caraca, velho, fez melhor do que eu. Fez meu serviço bem feito, ensinei direitinho. Eu fico super feliz. Então, assim, isso é muito legal. Mas você tava falando nesse raciocínio, né? E aí eu sempre fui muito ativo. E aí, eu na graduação, eu queria ser um professor. Eu já falava assim, olha, eu quero ser professor, meu sonho era ser concursado de uma universidade pública. Só que como eu sempre gostei de clínica e cirurgia de pequenos animais, qual que era meu raciocínio na época? Eu pensei, não, eu vou ter que fazer uma residência, porque como que eu vou ser um professor de clínica e cirurgia se eu sair da graduação, fiz um mestrado e um doutorado? Porque são pós-graduações com finalidades diferentes. E eu vejo que as pessoas têm muita dúvida, né? Então, assim, fazer um mestrado não é a mesma coisa que fazer uma residência, porque o aluno pensa assim, se eu não passar na residência, eu vou fazer mestrado. Os objetivos são diferentes. Totalmente. E aí as frustrações vêm, né? Sim, eu percebo. Então, eu já tinha noção disso, eu falei, não, eu preciso fazer residência porque eu quero agora prática.
eu me dediquei muito a embasamento teórico. Então, eu fazia monitoria, iniciação científica, extensão, fiz intercâmbio na graduação, morei fora 7 meses, tive outras experiências internacionais. Então, assim, eu aproveitei realmente tudo que a universidade poderia me oferecer. Exatamente. E aí, cara, como eu passei na residência antes ainda, porque como eu morei em Portugal 7 meses, e aí eu atrasei 6 meses do curso de graduação. Eu prestei a residência com a minha turma, que já tinha feito o estágio curricular. Como eu passei, eu falei, vou tentar entrar. E na época os professores da escola me ajudaram muito. Então eu precisei acelerar o estágio curricular. Se não fosse por isso, eu acho que também Deus faz as coisas... Eu acredito, né? Quem acredita, eu acredito em Deus também, eu acho que Deus faz as coisas tudo certo, né? E se não fosse isso, provavelmente eu ia fazer estágio em hospital-escola, porque eu nunca tinha saído da universidade. Eu nunca tinha feito estágio numa clínica, que é uma coisa que eu não indico para quem está na graduação. Isso, eu acho legal. Eu acho que vale a pena a gente ter mais experiências. E aí, Mas é que você focou tanto, né, cara? Você estava ali tão concentrado. Que bom que deu tudo certo, né, cara? Que bom que deu tudo certo. E aí, eu precisei ir para clínica particular, porque como eu fiz o estágio na época de final de ano, próximo de Natal e Ano Novo, o hospital escola fecha, né? E clínica não. Fica tudo travado. E aí, cara, foi assim, um divisor de águas mesmo na minha vida. Foi aí, quando eu saí da faculdade, eu não sabia, de verdade, coletar um sangue, fazer uma venóclise, né? Fazer um acesso venoso. Eu não sabia fazer uma orquiectomia. Então, assim, isso é pesado falar, mas foi a realidade, né? Cara, e aí, nesse estágio curricular, eu tive, assim, muita liberdade. Eu coloquei realmente a mão na massa. Eu vi que eu tinha embasamento teórico, porque o meu medo era ser um profissional muito teórico, né? Mas eu via que eu tinha um embasamento teórico de colega veterinário. Colega na época não era colega, né? Era veterinário, eu era estudante. Que não tinha. Me pediu opinião. E é uma clínica que até hoje eu atendo, eu tenho liberdade, gosto dos profissionais. E aí, depois que eu terminei, eu gostei, sabe, de ser veterinário. Eu gostei da prática, eu gostei daquilo. Então, eu gostava muito da área acadêmica, mas me abriu um leque enorme. E aí, eu fui para residência. Então, assim, mudou muito o Iago graduando para o Iago residente. Porque na residência é 80% prática. Prática, né? pauleira. É pauleira. Residência é o que o pessoal chama ali, que é o atendimento do atendimento público, é a pauleira das 8 da manhã. É uma rotina muito pesada, então a gente fala que esses é o pronto-socorro. Pronto-socorro, né? Fala que são PS. 60 horas, mas é o mínimo 60. A gente fazia 80, fazia muito mais. Eu sei, eu fui para esse plano de residência. Isso. E era engraçado que eu chegava no hospital veterinário da UFG como preceptor às 8 horas da manhã, e às vezes eu me escondia dos residentes. Mas eles me achavam. Não, a gente acha, professor. Cara, a gente tinha achava dia que eu deixava minha mala na recepção 8 horas da manhã. Eu não conseguia subir para minha sala. Quando dava 8 horas, 9 horas da noite, eu falava, gente, cadê minha mala? Tamanha era a necessidade dos residentes. É desesperador. E a casuística era loucura. É louco, absurdo, né? absurdo. Loucura. Só que é bom demais, sabe? Não, claro. E aí eu fui pensando assim, gente, talvez não era aquilo que eu queria mesmo. Depois que eu saí da residência, eu fiz um mestrado, né? Como eu disse, já comecei a especialidade de gastro. E aí, como que eu tô me propondo a fazer uma especialidade que não tem ninguém, que a demanda é altíssima, vou ficar dentro da universidade, entende? Porque os caminhos são diferentes. Porque assim, se eu escolhesse realmente passar como um professor na universidade pública, você sabe, eu preciso preparar meu currículo para publicações, eu preciso literalmente viver a pós-graduação, eu preciso ficar lá dentro. Só que aí o meu caminho estava indo para um outro sentido, que é o caminho que eu escolhi hoje. Então, se você me perguntar, Iago, seu foco hoje é o quê? É docência, pensando na iniciativa privada. Graças a Deus, esse semestre eu efetivei lá na PUC. Pretendo me inserir em pós-graduação, né? Uma coisa que é o meu próximo foco. E continuar na parte privada como atendimento. Então, assim, se eu fosse ficar lá no atendimento exclusivo, dedicação exclusiva em universidade pública, eu não poderia exercer a especialidade. Então, eu acho que eu consigo realizar essa minha vontade, né? Eu acho que eu tenho um certo dom de ensinar, eu gosto disso. Muito legal isso. Eu consigo exercer isso e, ao mesmo tempo, eu consigo ser veterinário na prática, né? Prestar um atendimento especializado, exercer minha especialidade, lidar com os clínicos gerais, lidar com o cliente. E isso agrega muito quando eu dou aula de clínica. Você sabe, a gente mostra caso clínico nosso, e às vezes o docente... Isso que eu te perguntar. Às vezes o docente fica só ele fez um experimento perfeito, ele fez um doutorado perfeito, mas ele não atende tudo mais. Dá certo, né? Ele não atende mais, né? Então, a gente sabe porque nós convivemos nessa parte acadêmica. Às vezes você chama o professor, não sabe procedimento básico. Por quê? Porque o cara tem que fazer
administrativo, ele tem que coordenar não sei o quê, ele tem que ser diretor de não sei o que lá, então ele não consegue atender mais, né? Tem que preencher RADOC, tem que orientar, desde a graduação, a pós-graduação, é dor de cabeça. Doutorado. Aí eu fiquei pensando, gente, será que é isso que eu quero? Eu quero ser clínico Mas também. o perfil da universidade, ela vai mudar. Geralmente nas universidades federais são assim, as estaduais têm uma certa maleabilidade, mas as federais são assim, vai ter que mudar, não vai ter jeito, não vai ter como, Iago, entendeu? Porque o mundo hoje ele é diferente, né? A universidade ela vem passando por uma mudança, uma reestruturação constantemente, e vai ter uma hora, principalmente nessas áreas clínica, cirurgia, a parte de profissionalizante do curso, vai né? ter que mudar, cara. Não vai ter jeito, porque senão não vai absorver profissionais que têm essa bagagem. Você tá entendendo? Você falou que futuramente você quer entrar também na pós-graduação, dar aula para pós-graduação. É um objetivo. Você vai ver o tanto que faz diferença. Eu sinto isso assim, cara, é direto. Quando eu dou aula nas pós-graduações, nos cursos até de mestrado, tá? E de doutorado, que não é tanta pegada, mas principalmente nas pós, que é os cursos de aperfeiçoamento. Quando eu chego e falo para eles, eu entendo exatamente a realidade de vocês. Desde o colega que atende na portinha, que é aquela clínica desse tamanhozinho, né? Ao colega que tem ressonância magnética. Centro, né? E aí, quando eu consigo atingir esses dois públicos e conversar a linguagem dele, a mensagem ela flui. Você tá entendendo? Do que o cara chegar e falar assim, olha, eu só falo para quem tem ressonância magnética. Cara, ele tá falando para 0,0001% no país. Não, se a gente for... Minas não tem. Você entendeu? Não tem, então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade. E isso a gente adquire com isso. Com esse atendimento ao público. Já que a gente tá falando da gastroenterologia, eu quero jogar um negócio aqui na conversa, né? Que é uma dúvida. Sim. Eu tive como endócrino aqui, né? Que a gente vai ter um podcast, né? Sendo lançado aí, ou provavelmente já vai estar lançado quando o pessoal ouvir esse, eu não sei. A equipe aqui, né, é que decide. O suporte. Mas assim, fígado e pâncreas. Para quem que eu envio isso, Iago? É pro endócrino, é pro gastro, porque o pessoal fica mais perdido que segue em tiroteio. Eu vou ser sincero para você. Eu gostaria, sinceramente, de pegar algumas coisas assim, né? Schneider, é um nódulo de 0,5 centímetro na ponta de um fígado, porque eu falo, não opera, né? Mas não vem. Isso. Mas não vem pra mim vem assim, uma massa com infiltração. Vem o câncer carregando o fígado, né? Então assim, quando vem pra mim, já vem o endócrino e o gastro tudo junto. E eu vejo muitas vezes o clínico geral e os estagiários perguntando, mas espera aí, quem vai conduzir esse caso? É o gastro? É o endócrino? Né? Porque... E para onde que vai? Então, acho que essa dúvida é uma dúvida pertinente. Demais né? da conta, demais. Apesar de ser glândulas, me fala um pouco do que a gastro vai interferir aí no sistema hepático, né, pancreático, como que funciona isso? O que acontece? São duas glândulas anexas, né, ao trato gastrointestinal. E aí, eu vou até fazer uma contextualização, porque quando eu comecei a atender gastro, aí foi melhorando a realidade, as pessoas foram tendo ciência de que existia profissionais já prestando esse serviço. E aí, eu já atendi alguns casos, já tinha até, às vezes, já tinha passado acho que mais de um ano, e eu ainda recebia dúvidas do tipo, Iago, fígado você atende? E eu falava, gente, o fígado faz parte do trato gastrointestinal. E acontecia muito do quê? Das pessoas mandarem para o endócrino, né? E o endócrino me mandar. Então, tem parcerias da endócrino fortíssimas, e eu recebia sempre esse encaminhamento da endócrino. O que acontece? O fígado em si, ele vai ser da gastro, tá? Então, as doenças que acometem fígado, as vias biliares e a vesícula biliar, ele é da gastroenterologia. E o pâncreas, ele é uma glândula mista. Então, como ele tem a função endócrina, se o paciente for, por exemplo, diabético, se for um insulinoma, isso é do endocrinologista. Agora, pancreatite, insuficiência pancreática exócrina, um trauma pancreático, uma neoformação pancreática com comprometimento da função exócrina, isso é do gastro. Porém, muitas vezes, seria lindo se tudo fosse muito segmentado, né? As coisas, elas ficam permeadas, elas ficam misturadas. Então, por que tem essa confusão de, por exemplo, um hepatopata ser encaminhado para o endócrino? Porque o fígado, eu costumo falar isso, ele é um grande filtro, ele é um alvo. Qual que é o carro-chefe das doenças hepáticas? É hepatopatia vacuolar. O clínico vê um fígado grande, né? Ele vê uma LT discretamente aumentada, ele vê, às vezes, uma hiperecogenicidade, e isso está muito relacionado à endocrinopatia. Então, é claro que quando me enviam, eu atendo um paciente assim, eu investigo endocrinopatia ou eu caminho junto com o endócrino. Então, vem para mim
e eu mando pro endócrino e o contrário acontece. Uma parceria, né, Isso, cara? porque o fígado, por exemplo, ele é muito acometido por nódulos de regeneração no cão com hiperadreno. O cão com hipotiroidismo tem muita mucocele, no hiperadreno a mesma coisa. Obesidade, dislipidemia. Então, a maior casuística de doenças primárias que têm o fígado como alvo, geralmente são doenças endócrinas e metabólicas. E se a gente levar para o pâncreas, a mesma coisa. Então, por exemplo, o cão é diabético. Ele tem uma doença da porção endócrina. E ele está compensado. Mas aí ele tem uma pancreatite, e aí ele descompensa a parte hormonal. Então, nada impede dele ter problemas misturados, né? E a gente sabe que o pâncreas, 90% dele é tecido exócrino, só 10% é endócrino. Então, as pessoas confundem muito. Então, assim, no começo eu recebia muito encaminhamento de endócrino, eu falava, não, Iago, vou te mandar esse cão que o pessoal me mandou com pancreatite e acha que foi para mim. Mandar um cão com aumento do fígado e acha que foi para mim, acha que era pro endócrino. Às vezes até existe uma endocrinopatia. E o endocrinologista está tratando lá o hiperadreno e o hipotiroidismo. Claro. Mas quem vai tratar a hepatopatia vacuolar, os nódulos de regeneração, a mucocele, a colecistite, algum grau de colestase, a pancreatite, isso é o gastroenterologista. Então, o que vai acontecer é que o paciente vai precisar de vários especializados no caso, né? Mas muito pertinente essa pergunta, muito. E isso, cara, eu fico muito empolgado, né? Quando eu vejo essa eu vou me colocar no meio, essa nossa turma jovem, né? Porque não tinha isso, Iago. Sim, eu imagino. O que acontecia? Eu venho de uma era, né, que eu falo que é a época das trevas, que era o seguinte, o cara, se ele era cirurgião, ele tinha que fazer tudo. Tudo, né? Se ele era clínico, ele tinha que fazer tudo. Perguntar para um colega, jamais. Jamais, né? Ele podia até perguntar, falando, olha, eu tenho um cachorro, eu vi um cachorro do amigo meu. Não, cara, o cachorro é seu. O cliente o paciente é seu. Compartilha, né? A gente vê isso na medicina acontecendo há séculos. Aqui em Goiás, eu posso falar para você que a gente está revolucionando a medicina veterinária. Por quê? Eu vejo isso nos colegas que estão atuando, né? Pelo menos aí nas especialidades de 5, 6, né? 5, 6, 7 anos para cá, esse compartilhamento do paciente. Então hoje, cara, quando eu vou para uma cirurgia, eu pergunto assim, quem que é o clínico? Eu imagino. Não, doutor, porque passou por um clínico, mas ele já quer que eu faça cirurgia. Cirurgia de quê? Não é cirurgia que tem lá um tumor no duodeno. Quem que é o gastro? Não, porque ele tem também a alteração na adrenal. Quem que é o endócrino? Né? Não, e ele tem um cálculo também lá no ureter, eu falo, quem que é o nefro? Então, cara, não tem como ir. E aí, o que acontece? A gente precisa do colega da imagem, então olha o imaginologista dentro, dá um distúrbio lá hematológico. De um bom patologista clínico, precisa de um patologista, sem dúvida, de um hemato, e a gente começa a trabalhar em conjunto. Quando a gente consegue fazer isso, cara, num paciente, né, e num caso específico de um animal, de um tutor, cara, você atinge a excelência da medicina veterinária. Eu concordo demais. E isso, cara, não é de muito tempo, isso é recente, tá? Então, assim, eu tenho muita esperança, porque a gente dessa época aí de 6 anos pra cá, a gente tá praticando isso fortemente, né? Eu fico muito orgulhoso disso aqui em Goiás. Tem muita resistência ainda do pessoal mais antigo. O pessoal formado aí há mais tempo, né? Mas a minha esperança são os jovens, porque os jovens estão vendo isso, gente, praticando. Essa turma que está saindo, que saiu de 2 anos, né, de 1 ano para cá, a turma que está formada agora recente, fazendo as pós-graduações, eles estão vendo como que a máquina está girando. Sim. E eles estão se inserindo nesse mercado. Mesmo o pessoal indo aí para estágio curricular, mesmo topando aí com veterinários que acham que conseguem tocar tudo sozinho, eles veem, não, mas não é assim. Eu vejo o doutor Iago, eu vejo o doutor fulano de tal, eu vejo o doutor fulano de tal trabalhando de outra forma. Sim. E, cara, qual é a satisfação da gente quando a gente quer que tem uma especialidade, da gente conseguir fazer em excelência aquilo que a gente sabe fazer, do que você enfiar a mão, por exemplo, o paciente tem lá um distúrbio neurológico, lá uma lesão cerebral. Cara, o que eu entendo de lesão cerebral? Eu nem tento. Eu não entendo nada. Eu tenho colega neurologista para tratar disso. Exatamente. Você tá entendendo? E aí, a gente precisa evoluir na medicina veterinária. Eu posso falar de vivência da minha realidade aqui em Goiás, né? Eu sei que outros estados tá difícil isso acontecer, outros já praticam isso há algum tempo, mas essa parceria, interdisciplinariedade, né? Você incluir vários especialistas, vários profissionais
numa equipe para tratar aquele paciente é fundamental. Com certeza. Né? É fundamental. E quando a gente consegue resolver um caso, eu fico super feliz porque eu falo, cara, a gente atingiu a excelência. E quando o paciente vem a óbito, né, a gente fica triste, é claro, mas a gente fica satisfeito no seguinte sentido: fiz tudo o que era possível fazer por aquele paciente. Né? Não fica um sentimento do que eu poderia ter feito a mais, né? O que será que aconteceu? O que faltou? Né? E às vezes faltou, né? Sim, e a gente tem consciência do que faltou, por quê? Porque trabalhamos em equipe, não é verdade? Então, acho que isso que você está falando aí, essa visão que a gente está deixando aí para a galera, eu acho muito importante, né, cara? Em cima disso, assim, eu acho que vale a pena comentar, porque como as pessoas estão vendo a gastro em muita ascensão, como eu disse, eu acho que é a especialidade do momento, né? Realmente a casuística ela é extremamente alta, tem muito mercado, é uma especialidade muito prazerosa de se exercer, né? Tem que saber clínica, é uma especialidade que caminha com outras especialidades. Eu acho que tirando a endócrino, a gastro é a especialidade que mais precisa das outras áreas muito também, estudo, né? Porque vocês estão desbravando, né? Isso. E aí, eu recebo, por exemplo, aluno da graduação ou colega veterinário, nossa, eu quero fazer gastro, assim, e já tem, acho que tem uns 3 colegas veterinários que são clínicos gerais, plantonistas e tudo, que me acompanham, pedem para acompanhar, meio que fazer um estágio, né? E fala, nossa, mas eu falei lá na clínica que eu trabalho, que eu quero fazer gastro, e o pessoal falou que não vale a pena, não é rentável, que isso está sendo, de certa forma, um pouco frequente, né? Que ninguém encaminha vômito e diarreia, paciente com vômito e diarreia. E eu sempre falo, olha, de certa forma, essa pessoa não está mentindo. Mas por causa disso, você vai deixar de exercer uma especialidade que você tem vontade? Então, olha para mim, eu até falo, olha para mim. Quando eu fui fazer gastro, não tinha nenhuma pessoa para me referenciar aqui em Goiás. Então, assim, já melhorou demais. E a tendência é melhorar. Claro. E as pessoas, o cliente pede isso. O mercado pede isso. Então, o cliente ele não tolera mais hoje o animal dele tá vomitando e o clínico já tá tentando 2, 3 vezes, ele tá vendo que tem alguma coisa errada. Ele dá um Google e vê que tem gastro. Sim. Ele vai na clínica e ele pergunta, ele tem indicação. A gente atende tutor de diferentes formas, de diferentes níveis de escolaridade, né? De conhecimento técnico e também de recurso financeiro. Então, eu acho que tá melhorando. Eu falo, olha, você não pode pensar nisso. Imagina se o cara que começou a fazer dermato lá atrás, que é uma especialidade que todo mundo, infelizmente, fica tentando demais antes de passar para o especializado, ele pensasse nisso e desistisse. Então, você não pode pensar nisso. Eu tento, assim, incentivar a pessoa falando, olha, a minha casuística ela é muito alta e tem mercado. A gente tem que, às vezes, falar, olha, não tem vaga, tem que passar para fulano de tal, porque eu tô dando aula, não consigo atender cara, agora. Eu passo por isso. Às vezes eu tô viajando, que se conseguir aquele mínimo final de semana, né, durante o ano para ter um descanso, e a pessoa me liga, Schneider, tem um paciente aqui e tem que operar agora. Eu falo, cara, pra quem que eu passo, né? E às vezes você fala, cara, tô bebendo uma cerveja, não consigo. Você entendeu? Então, assim, tem demais isso mexe até com a nossa cabeça. Mexe. Por isso que eu acho que tem que ter mais gente. Tem, né? Com certeza. Eu teve uma vez, assim, eu sei que, tudo bem, tem algumas variações, mas teve um mês aqui, foi esse ano, acho que foi fevereiro desse ano. Eu fiz 50 consultas novas. É muita coisa, mais meus retornos. Então, assim, imagina, 50 casos. Até porque uma consulta, você não esgota ali na hora. Não. Você fica trabalhando mentalmente com aquilo durante a semana. E tem a continuidade pelo WhatsApp, né? Então, hoje em dia eu já percebo que esse volume não é tão saudável para todo mundo, saudável, né? Nem para mim, nem para o cliente, nem para o paciente. Então, mas assim, Luciano, sem brincadeira, eu acho que eu não faço menos de 30 consultas mês, não. Então, cara. Não tem como, acho que é no mínimo 30. Pois é. E se eu quisesse, assim, é porque como a docência é uma prioridade também, de certa forma, eu perco um pouquinho de tempo. Não é que eu perco, né? Ocupa meu tempo. Então, acho que se eu fizesse só a especialidade, um atendimento volante, nossa, com certeza eu faria 50 mês. Com certeza. Né? Então, tem muita casuística. Cara, já que a gente tá falando dessa casuística, né? Você conseguiria enumerar, né, as 5 principais, o top 5, né? As 5 patologias gastroentéricas mais comuns no sentido de que mais rotineiras você pega no dia a dia? Com certeza. O carro-chefe, sem sombra de dúvida, já que a gente falou de gastroentérica, é doença inflamatória intestinal. Sem sombra de dúvidas. Eu não tenho essa estatística certinha, eu tenho um sistema, eu quero fazer ainda. De cada 10 consultas, 8 é enteropatia crônica, vamos colocar assim. Porque aí da enteropatia crônica pode ser hipersensibilidade alimentar, um parasitismo. Claro. Mas, de certa forma, acho que a doença inflamatória intestinal, as gastrites, aguda e crônica, né? As neoformações são uma casuística relativamente alta, então linfoma alimentar, neoplasias gástricas também.
Os processos, eu acho assim, os processos de infiltrativos, então as hipertrofias pilóricas, as estenoses pilóricas, as formações polipóides, então acho que fica mais ou menos isso, né? Gastrite aguda e crônica, doença inflamatória intestinal, neoplasias e os processos infiltrativos, hipertrofias, né? Hiperplasias, estenoses. Cara, eu nunca vi tanta doença inflamatória intestinal como eu vejo agora. A minha pergunta para você é, já era assim ou começou a ser melhor diagnosticada? Excelente pergunta também. Eu costumo brincar. Ontem eu tava numa clínica de uma colega, eu até falei isso pra ela. Ela falou, Iago, você tá aqui toda semana, não sei o que. Eu falei, doutora, todo mundo tem doença inflamatória intestinal. Quem não sabe é porque ainda não diagnosticou. E ela me perguntou exatamente isso. Será que a gente não tá tendo um excesso de diagnóstico? E na verdade eu acho que são, assim, as justificativas são, melhorou o diagnóstico, então hoje em dia tem endoscopia, né? Hoje em dia eu não preciso fazer uma biópsia aberta mais por celetomia. Fazer uma exploratória. Isso. Né? Eu consigo fazer uma biópsia endoscópica que em 30 minutos o paciente já acordou da anestesia e não precisa ficar internado, não tem medicação no pós. O histopatológico melhorou muito, a gente tem imunistoquímica, o tutor está mais atento. Então, assim, eu acho que melhorou o diagnóstico, mas a doença também, ela deve estar tendo gatilhos para a casuística. Só que é difícil precisar o que está acontecendo, porque a doença é multifatorial. Né? Então, assim, é genética, é a microbiota, desbiose é a palavra do momento. É a microbiota, é genética, é a alimentação, é a autoimunidade. O que tem sido gatilho? Então, eu acho que, de certa forma, deve ter alguma coisa atuando como gatilho para essa casuística, mas ao mesmo tempo o diagnóstico melhorou muito. Então, antigamente, o cão vomitava uma vez por mês e é normal, né? A gente escuta até hoje, você já ouviu isso. Gato, então, gato é normal vomitar para as pessoas. E assim, eu tenho que quebrar esse tabu quase todo dia. Não é normal vomitar. Não é normal você ficar vomitando? Eu cito esse exemplo. Se você vomitar uma vez por mês... né? Se você vomitar uma vez por mês, você vai procurar atendimento. Então eu falo, olha, não é normal, bola de pelo não é normal, nunca é normal. Alguma coisa tem. Nem que seja, no caso do gato, uma dermatopatia, alguma coisa psicogênica, mas normal nunca é. Então, as pessoas normalizavam o vômito, né? E isso melhorou muito, mas até hoje, o cliente que vem para mim, o cão tá vomitando em crise, mas na anamnese eu vejo que ele vomitava uma vez a cada 2 meses. Aí ficou uma vez mensal, uma vez por mês. Aí ficou uma vez a cada 15 dias. Agora que tá um vômito todo dia, ele foi pro gastro. Mas o vômito já existia lá atrás. Então eu percebo que isso também tem melhorado a percepção e a forma de diagnóstico. Outros tabus que eu acho que vale a pena a gente aproveitar essa sua audiência para quebrar. Vômito bilhoso, vômito amarelado, né? Muito comum em Shih Tzu, de meia idade, muito comum em Lhasa, York. As pessoas acham que é fígado, as pessoas acham que é estômago. Vômito bilhoso é duodeno, é duodenite, ele gritando. Ou é hipersensibilidade alimentar, ou é doença inflamatória, ou um parasitismo, a gente precisa descobrir. O jejum nunca causa vômito, isso é um grande tabu. O jejum, ele é um gatilho para um problema que já existe. Aí eu sempre falo na consulta, se você trabalhou muito um dia, ficou 10 horas sem se alimentar, você não chega em casa vomitando. Claro. Você não chega. Você chega às vezes com desconforto, mas vomitando não. Sim. Por que o cão que ficou umas horas sem comer, ele vomita, você acha que é normal e você justifica que é o jejum? Então, o jejum, ele é um gatilho, mas não é normal. Da mesma forma que vômito não é normal em frequência nenhuma. Né? Então, são tabus que eu tenho que ficar quebrando aí todo dia. Sim, cara, isso é importante a gente estar falando, né? Até o pessoal que está saindo agora da faculdade. Sim. Que pega aquela informação, às vezes, de 1800 antigamente, né? É normal dar uma vomitadinha. Normal pra quem? Né? Às vezes colega veterinário. Porque o tutor eu entendo um pouco, às vezes, né? Não, eles tiraram isso de algum ideia, lugar, né? Então, assim, como é algo novo, é algo que eu tava falando. Constantemente a gente tem que estar falando para o estudante, para o tutor e para o médico veterinário também. Para o colega, né? Então, assim, e certamente os estudos... os trabalhos científicos devem estar investigando isso, as prevalências, com certeza, né? Para tentar dar um norte para os colegas da área da gastroenterologia. Biomarcadores, o meu mestrado foi com isso, o doutorado eu estou estudando biomarcador intestinal. Então, hoje em dia se fala-se muito de biomarcadores séricos que vão ajudar a avaliar a função intestinal. Da mesma forma que tem a creatinina, o SDMA para a parte renal, para o intestino, o que a gente tem? É muito limitado e as informações elas são muito desconexas até. Então, uma albumina. Uma albumina baixa pode ser má absorção intestinal? Pode, mas pode ser perda renal, insuficiência hepática, subnutrição. Então, olha
o trabalho de investigação que o clínico tem que fazer. É por isso que o gastro tem que saber clínica geral, porque se ele... Ah, não, ele sabe fígado. Tá, mas se ele pega uma albumina baixa e acha que isso é só hepatopatia, ele vai comer bola em algum momento. Então, a gente estuda hoje em dia outros biomarcadores, a vitamina B12, a cobalamina, a vitamina B9. Eu vou estudar vitamina D no meu doutorado, o fósforo que tende, quando ele está baixo, né, ele é um marcador de absorção, especialmente em gatos, calciônico, então proteína C reativa, hoje em dia a gente estuda coagulação nesses pacientes, então evoluiu demais, tem muita tecnologia. Sim, a né? coisa é muito técnica, a gente tem que sair daquele beabazinho de meter um antiemético, meter um antiácido, né? Isso. E se tem diarreia, meter lá uma sulfa contra o metropin, benzer e mandar para casa. Gente, para com isso, né? Verdade. Para com isso, a gente não tá mais nesse nível na medicina veterinária, a gente precisa evoluir. Sim. E muito legal, cara, saber que esses são os top 5 aí que você colocou. Vamos agora e falar, Iago, agora pro pessoal, aquelas buchas, né? Que a gente já pegou, vamos tocar em alguns casos, né? E aí você pode falar também da sua casuística também. E eu já peguei algumas buchas que você mandou pra mim, né? O Iago, cirurgias complexas, o Iago, quando ele manda o WhatsApp pra mim, Schneider, eu quero falar com você. Quando ele manda o exame, eu fico mais tranquilo. Eu sei que é bucha, mas eu fico mais tranquilo. Schneider, tem esse paciente aqui, coisa e tal, né? E aí eu tô te mandando os exames. Eu sei que é bucha, mas eu fico mais tranquilo. Mas quando ele manda o WhatsApp pra mim, Schneider, eu tô precisando falar com você, eu falo... Meu Deus, o que será que aconteceu? Ele nem mandou os exames pra não me assustar, né? Porque a gente já pegou alguns casos desafiadores, né, cara? Eu vejo que o shunt, pelo menos aqui na nossa região, ele tem sido diagnosticado cada vez mais. Cada vez mais, isso. E graças a Deus os colegas estão encaminhando para os especialistas, né? O pessoal se especializando, pelo menos, para a gente estar direcionando isso. Sim. Porque eu não sou especialista, eu não sou especialista na área de gastroenterologia, mas óbvio que como eu faço a cirurgia, né, vascular e faço as cirurgias de correções de vaso anômalo do shunt, eu já sei que não é só simplesmente você colocar um anel e largar o animal para trás. Tem que ver como que esse animal chega para a cirurgia. Isso é muito importante. Ele precisa de uma janela de estabilidade para eu operar, senão ele fica na mesa. Porque a cirurgia do shunt, aí vocês podem dar uma pesquisada aí, seja no meu Instagram, seja aí muitas vezes aí no Google, né, no Dr. Google, a cirurgia do shunt, na correção cirúrgica, o paciente ele entra na mesa e ele sai do mesmo jeito que ele entrou. Exatamente. O anel ameroide, né, a prótese que se coloca no vaso anômalo, ele não vai corrigir aquilo na hora, ele nem pode, né? Exatamente. Certo? Então, assim, e a gente vê muito na literatura, e esses trabalhos também falando assim, a incidência de morte na cirurgia de shunt é muito alta. Eu falo, cara, então tá acontecendo alguma coisa, porque assim, eu conto nos dedos os pacientes que entraram na mesa e morreram, e não foi por causa da cirurgia, é porque estavam mal estabilizados, ou o paciente estava crítico muitas vezes. Geralmente o que faz não dar certo é o momento para operar. Estabilidade. Você tá entendendo? Falta de estabilidade. Então assim, mas a grande questão é que às vezes o paciente estava convulsionando. Sim. Muito hipoglicêmico. Uma hepatopatia grave, uma encefalopatia, você tá entendendo? E isso, mesmo que você consiga a janela de estabilidade, como a cirurgia não corrige na hora, posteriormente ele precisa de um acompanhamento. Sim. Então eu falo assim, cara, o gastro tem que abraçar esse paciente antes, durante e depois da cirurgia. Exatamente. Para mim, como cirurgião vascular, é muito simples. Eu chego lá, eu coloco uma prótese que vai fazer efeito 30, 60, 90, 120 dias depois. Né? Então, assim, eu vejo que é uma catequese também dos colegas veterinários, né? De ter um especialista ali acompanhando aquele caso. Não dá para fazer com o clínico geral ali de qualquer jeito. Não dá. Tá entendendo? E segundo que, ouço muito isso, Iago. Doutor, o cliente resolveu não operar, eu vou ficar aqui tentando estabilizar, tentando tratar esse paciente com shunt, né? Porque a cirurgia não vai dar certo, não. Então, assim, vamos falar um pouco disso, né? O que é o shunt, né? Acho que é uma bucha interessante. Interessante. Né? O que você pode falar pra gente sobre isso? Tá, eu acho assim, que das condições cirúrgicas da gastroenterologia, eu acho que talvez o shunt seja um grande carro-chefe, pensando em complexas, né? Não vou falar de enterotomia, interec, porque isso acaba que fica na mão do cirurgião geral. Então, por exemplo, eu nunca vou te mandar mensagem pra você fazer uma interec, uma enterotomia. Sonho, né? Vai ser
Só se for uma neoplasia muito grave. Pede, não, é uma enterec. Mas aí vai ver, tá mas tudo... uma enterec como assim? Não, doutor, tem alguma coisa. Tem alguma coisa, pode não é possível, falar, não é possível. Então, assim, eu acho que o shunt talvez seja um carro-chefe. O shunt é uma palavra em inglês que significa desvio, né? Então, é o paciente que nasceu com desvio vascular. Então, não necessariamente é uma doença do parênquima, não é uma doença do fígado em si. O paciente nasce com desvio vascular, um vaso anômalo, um vaso anormal, um vaso a mais, em que desvia o sangue que deveria voltar para o fígado para passar por depurações, por uma espécie de filtragem, e esse sangue é desviado. E ele vem cheio de compostos, né, de metabólitos tóxicos, né, principalmente a amônia. Então o fígado ele faz essa conversão, essa depuração. Então o paciente é uma doença muito dinâmica, né? Por isso que às vezes, quando eu vou atender o shunt, quem atendeu primeiro foi o neuro, porque estava convulsionando. Aí o neuro, ele pede ácidos biliares, vê que é shunt, aí manda para o gastro. Aí eu conduzo a parte gastrointestinal, a estabilização e chamo o cirurgião de cirurgias complexas. Então, assim, eu sempre falo, olha, shunt, eu falo de verdade, acho que é 1 ou 2 pessoas no máximo que tem propriedade para operar isso aqui em Goiânia. Mando sempre para você. Então, assim, não é uma cirurgia de cirurgião geral, é cirurgia complexa. Eu vejo assim, igual você falando, é só pôr o anel, não sei o que. Eu fico, tá. Parece que o desafio é achar o vaso, né? Eu já ouvi falar isso. O mapeamento, né, vascular, ele é muito importante. Eu vejo que eu posso dizer para você que eu me considero meio desbravador e autodidata. E no início eu não via isso. Né? Quando eu operei, a primeira vez que eu vi operar um shunt e eu vi alguma instrução, porque a gente não tem essa cirurgia na faculdade, Sim. E a gente não tem nenhuma especialidade no Brasil até agora que eu conheço que trabalha com isso especificamente. Esse tipo de cirurgia vascular. Sim. É uma cirurgia vascular, Sim. Entendeu? E aí, resultado, eu falei, cara, eu preciso me munir de imagem, eu preciso me munir de anatomia, eu preciso me munir de algum artifício para eu conseguir fazer essa cirurgia com excelência. Então, olhei um pouco para os cirurgiões da neuro, que trabalham muito com imagem, com tomo e ressonância. Isso. Eu tive que sentar com o pessoal de imagem e falar, me explica aqui, o que você está vendo? Que trajetória é essa de vaso? E aí, a partir daí, eu consegui não só absorver essa informação e treinar alguns colegas. Então, eu já fui para São Paulo, já fui para Campinas, eu já fui para o Pará, eu já fui para Mato Grosso, para Curitiba, para treinar colegas, sentar do lado dele, e ele fala, não, doutor, você faz. Eu falei, não, agora você vai fazer, entendeu? E hoje eles fazem, eu fico super feliz. Mas com essa monitoração, a gente pede a tomografia, a gente pede o ecocardiograma, que dá uma monitoração. Sim, tem que ter o gastro junto, e isso tem que estar com o gastro junto para ele me dizer quais são as sintomatologias, até para a gente direcionar esse exame de imagem. Sim. Você está entendendo? E aí eu consigo mapear o vaso. Mapeou o vaso, aí, meu amigo, é anatomia. Você tem que abrir, então raramente eu fico procurando o vaso quando eu abro um abdômen. Já vai focado, eu vou focado porque a toma mapeou, eu consigo fazer reconstrução, entender. Com contraste, né? Eu consigo avaliar fluxo, que é o que eu não consigo avaliar muitas vezes no exame de tomo, mas eu consigo avaliar no ecodoppler. No Doppler hepático, né? Sim, você tá entendendo? Então essa somatória de efeitos me dá uma tranquilidade na hora da cirurgia, até para falar assim, Iago, isso aqui, cara, não tem como operar, não vai dar certo. Cara, eu peguei uma vez um shunt adquirido múltiplos, que eram, sem mentira nenhuma, eram incontáveis. Eu acho que eu te pedi opinião no caso. Eu assim falei, também. velho, não tem pra onde operar aqui. E mais, se operar, ele vai desviar novamente. Vai. Então, assim... Eu já peguei caso assim também. Também é uma área desbravadora para veterinária, viu, Iago? A gente também, eu pego muito com a medicina. Eu vejo que os trabalhos da medicina são bem mais detalhados, os cirurgiões vasculares ajudam muito a gente, mas a gente tem coisa na veterinária que é muito louco, cara. Então, assim, isso é importante a gente estar falando, por quê? Porque, novamente, eu caio na interdisciplinariedade. Eu preciso discutir com o radiologista, com o imaginologista, me fala, você mensurou, né? E as pessoas falam assim, você já deve ter pego isso também. Ah, doutor, então é só colocar um anel, né? Então eu já estou encaminhando. Não, peraí. Primeiro, qual é o tamanho do anel? Qual é o tamanho do vaso, né? Segundo, qual é o calibre do vaso? Mas o calibre do vaso aonde? Chegando na cava, saindo da porta, saindo da... Aonde que eu vou colocar isso? Então isso me dá uma segurança. Então quando as pessoas chegam assim e falam, doutor, eu já peguei alguns pacientes que assim, o colega pede para eu fazer uma avaliação pré-operatória. Eu falo, passou pelo gasto? Não, já passou, mas ele quer conversar com você. Eu converso. E a pessoa chega, eu li na internet, fala que é uma cirurgia de alto risco, que o paciente vai morrer. Eu falo assim, primeiro que a casuística não é assim, hoje tem tecnologias novas. E segundo,
eu falo isso. Eu só vou colocar um anel lá. Você tá entendendo? Ele sai igual, né? Como todo um estudo anatômico, aí a gente põe a imagem tomográfica, a gente gira ela em 3D, mostra a derivação, você tá entendendo? Sim. E a gente não vê isso como um modus operandi da cirurgia de shunt. E por isso que eu me considero meio desbravador, porque a partir daí eu já vejo vários colegas no país também fazendo esse estudo tomográfico, ecográfico, você tá entendendo? Que é o que tinha que fazer, né, cara? Que é o que tinha que fazer. E eu puxei isso, não foi da minha cabeça. Na medicina eles fazem assim. Eles rastreiam tudo. Igual às vezes as pessoas me perguntam assim, Iago, dá pra operar o Doppler hepático, né? A Doppler fluxometria hepática, que é um exame de ultrassom específico, as pessoas confundem também. Acho que uma pessoa em Goiânia faz esse exame, né? E aí as pessoas falam, só com o Doppler dá? Fala, olha, o Doppler hepático até acha o vaso, mas não tem como não sem fazer tomo. Ele levanta uma suspeita às vezes, né? Nem patognomia. Já atendi paciente que o Doppler não achou e a toma achou, né? E assim, já me perguntaram até de portografia, imagina, contraste, coisas que se fazia há muito tempo. Então eu penso assim, ó, tem que ter um recurso. Se o cliente não consegue fazer a tomo, gente, ele não vai conseguir fazer a estabilização e a cirurgia, e eu não opero. Com certeza, cirurgião nenhum vai fazer. Então assim, aí geralmente é uma condição que, como você disse muito bem, eu acho assim, pro shunt dar errado, é um paciente que foi precocemente para cirurgia. Essa é batata, né? Eu concordo gênero então, assim, com você. A literatura fala que é no mínimo 1 mês, de 3 semanas a 1 mês de estabilização. Estabilizou, geralmente dá tudo muito certo. Eu não lembro de casos que a gente conduziu junto que a gente perdeu. Eu não lembro. E eu já te mandei, assim, dentro do complexo, os mais complexos. Que aí, antigamente, igual você me falou, Iago, saudade do portocava, né? Agora é gastroduodenal cava, espleno caval, portoázigos, e aí múltiplos shunts, aí coalescem na veia renal. Então, assim, às vezes a gente vê, eu literalmente tenho peguei esses dias, faz um enovelado de vasos, eu peguei né? esses dias, essas semanas pra trás, um que a Ludmilla deve ter te consultado do gato. Do gato. E gato é muito raro. E o vaso, nós vamos publicar isso, né? O vaso, ele saiu da porta, ele passou por cima do fígado, sentido cranial, a região dos lobos esquerdo, perdão, e ele se anastomosou na cava cranial ao fígado, entre o diafragma e o fígado. Cara, foi muito difícil fazer esse diagnóstico. Nossa. Eu tive que pedir uma tomo específica da região hepática e da vascularização do hilo hepático, né? Da entrada... Com contraste. Com contraste, porque até então, a tomo geral, ela não conseguia definir, até achar esse vaso, cara, que ele tava passando... Ele saía da porta, ele fez uma trajetória muito louca. Eu nunca vi isso na minha vida. Sim. Entendeu? Então, assim, e foi interessante que as responsáveis, as tutoras do gato, falaram assim, doutor, mas você nunca viu esse caso? Como é que você vai operar? Eu falei, não, calma. Não é assim também, né? Não, é assim também. É porque o desvio foi muito louco, você tá entendendo? Então, assim, é desafiador. Só de ser em gato, cara, já é atípico. É muito difícil. Eu acho que eu tive um caso na minha vida toda. É mais difícil nessa espécie. É desafiador. Só de ser gato já é mais desafiador, né? Eu vi o episódio com a Lud aqui. Então, assim, é isso. Assim, a doença ela é muito dinâmica. E às vezes a gente vê múltiplos shunts. Aí tem os adquiridos que a indicação já não é cirúrgica. Sim. Tem outras alterações vasculares que o clínico confunde, né? Então, na especialidade, aí começa a vir a bucha da bucha. Então, assim, acha que é shunt, mas na verdade é hipoplasia venosa portal, fístula arteriovenosa, displasia microvascular. Tem um shunt, mas tem hipoplasia também. Então, será que a cirurgia... O que eu espero do pós? Porque se ele tem mais alterações vasculares, é diferente um pós-operatório de um cão que tem um shunt único com calibre intermediário. Totalmente. E é portocavo mais simples, é um York ali, né? Totalmente. Mas eu lembro, acho que o último caso que eu te mandei, cara, foi um York de 4 anos. Com gastroduodenal cava, era um shunt atípico, sabe? Eu até falei, nossa, eu nunca tinha pegado desse desvio também. Sim. Então, dentro do complexo, começa a vir mais complexos, né? Então, realmente é algo... E para mim, como cirurgião, entenda, eu não tenho como eu abraçar um cliente, um paciente desse, sem ter o suporte de você. É loucura. E no pós é igual, o tratamento é o mesmo, né? É como você É. falou muito bem, você coloca o anel, ele vai ser ocluído, ele deve ser ocluído, né? De forma episódica, né? Para não fazer hipertensão portal. Então, o paciente, ele precisa desse acompanhamento com gastro uns 3 meses para frente. O tratamento vai continuar dietético, antioxidantes hepáticos. Se tiver algum indício de encefalopatia hepática, ela deve ser corrigida. Então, é difícil conduzir sem um gastroenterologista, assim, porque a parte cirúrgica, ela é um universo à parte que você domina muito bem, e a parte clínica é uma outra coisa. Então, assim,
E o paciente vai precisar disso, né? Então, realmente precisa de equipe. Muitas vezes, no shunt, eu percebo, já conduzi casos que tinha o neuro, porque foi pro neuro antes, aí fez urólito de urato de amônio, né? Aí tinha um nefro também, aí tinha o gastro e o cirurgião. Então, era assim, 4 especializados, 5 especializados no caso, né? Então, realmente é o que é uma casuística boa, assim, de cirurgias complexas de buchas, né? Eu peguei um caso que era um York, ele já tinha 8 a 9 anos de idade. Nossa, né? tardio, hein? Cara, assim, esse caso foi surreal. Era um New York que nitidamente ele era um paciente raquítico, menor, né? Sim. O histórico dele era de convulsão desde jovem. E o tomando fenobarbital, provavelmente. Fenobarbital a vida inteira. Que já tem potencial hepatotóxico. Esse foi um caso muito desafiador, porque não tinha a gastroenterologia em Goiás na época. Tinha alguns neuros envolvidos. Eu acho que a doutora Mariana da endócrino entrou na jogada para dar uma olhada, né? E ela falou, Schneider, isso aqui não é da minha especialidade, né? Eu sei que o pessoal quebrou a cabeça com esse animal um tempo, até que, se eu não me engano, foi a doutora Ana, né? De imagem, que fez um ultrassom, um Doppler hepático, e aí falou, gente, esse animal tem hipoplasia de fígado, vamos fazer uma tomografia contrastada e pá, shunt portocava clássico. Eu falo, como que esse animal sobreviveu, velho? E ele convulsionava assim, era toda semana. Assim, a gasometria dele foi uma loucura. Meu Deus. Então, assim, aí ele entrou para a fase de estabilidade. Eu falei, eu vou tentar estabilizar esse paciente para entrar para a mesa de cirurgia. Ele ficou sendo preparado para a cirurgia uns 3 meses. Ótimo. Até que teve um dia que a dona ligou, doutor, essa semana ele está ótimo. Eu falei, é agora. Juntamos a equipe, fui lá, coloquei um anel ameroide, aí a gente pensou, agora submeteu a cirurgia, vai vir as descompensações, porque anestesia, né, tudo aquilo, mas foi uma cirurgia muito rápida. E o fígado vai voltar a receber suporte vascular, o pessoal ficou assim, a equipe foi preparada, naquela época, a turma que anestesiava para mim, hoje não, o pessoal já tá tudo aí gabaritado, mas o pessoal foi pra morte, né, porque falou assim, a experiência que os anestesistas tinham era assim, o shunt que eu anestesiei em Minas, em Curitiba, em São Paulo, o paciente morreu. Eu falei, gente, então calma, eu não tenho visto essa mortandade assim, nós estabilizamos o paciente, aqui quem estava discutindo. Sim. Entrei pra cirurgia, foi 15 minutos a cirurgia, foi muito rápido. Entrei, abri, coloquei o anel, fechei, foi muito rápido, né? O paciente recuperou, acho que 2, 3 semanas ele convulsionou depois da cirurgia de novo, voltou àquela sintomatologia, porque não foi corrigido. O shunt ainda estava lá, né? E com uns 45, 50 dias, eu lembro bem isso na minha cabeça. A dona me ligou 7 horas da manhã. Nossa. Eu falei, cara. Não podia ser, morreu, né? Você pensou, agora. Morreu. Eu falei, agora fala, doutor, chorando, cara. Ela falou assim, doutor, eu tô ligando pra te agradecer, né? Porque acho que era Billy, eu não lembro o nome do animalzinho, né? Hoje ele correu como se fosse criança. Ele está um outro cachorro. É muito gratificante, Aí eu falei assim, cara, arrepiei, cara. Eu falei, que isso? Ela falou, doutor, eu tô indo fazer os exames, você pediu para monitorar, mas eu tenho certeza que agora fechou o vaso lá e o animal também, né? Esse animal, interessante que ele ficou com sequelas, porque ele tinha, a cada 5, 6 meses... ele chegava a dar uma convulsão, alguma coisa assim. Foram anos com a encefalopatia hepática. Mas foram anos, né? cara, anos. Eu fico pensando, se a gente conseguisse diagnosticar isso precocemente, o cachorro não tinha passado por isso. Ainda mais York é a raça mais predisposta. Quanto fenobarbital ele tomou a vida inteira, né? Cara, você tá entendendo? Sim. Então, quando a gente consegue pegar um caso precoce hoje, pelo motivo de ter vocês aí atuando, conscientizando os clínicos gerais, cara, eu fico super feliz, porque... Pra mim não me interessa simplesmente ir lá e operar. Me interessa o animal ficar bem, né? A gente salvar aquela vida. Eu lembro um caso, agora você falou de 15 minutos, lembrei, eu tinha encaminhei um caso uma vez, acho que a Cacá, uma pug. Aí a tutora queria castrar junto. Aí eu falei pra você se pode. Aí você falou assim, Iago, a correção do shunt é mais rápido que o SH. E foi realmente. Foi? 15 minutos o shunt, a OVH demorou mais na cachorra. Demora mais, né? Demorou assim um pouco a mais, mas demorou mais do que a correção do shunt. Assim, foi engraçado. E ficou bem essa cadela também. Então, pug é bem predisposto. E aí eu queria tocar no outro assunto, já que a gente está falando de bucha aqui, cara, na cirurgia, a gente tem discutido muito com relação a fecaloma, né? O pessoal pega lá a fecaloma, abre, fecha, esvazia o intestino e fecha. Aí dá fecaloma de novo, abre e fecha. Cara, precisa de diagnóstico. Você pode falar um pouquinho disso pra gente? Posso. Então, assim... A sua experiência. O que acontece? É uma casuística relativamente comum, né? Como doença de cólon. Acho que no cólon...
É isso, né? As constipações e a colite, né? A colite eu acho que é um carro-chefe maior pensando em cão, mas assim, quando o paciente constipa, ele reteu fezes, né? Então a constipação, por definição, só para contextualizar um pouco, é quando retém fezes e é passível de tratamento clínico. Eu faço um laxativo, eu faço um enema, eu troco a dieta e beleza. Quando o paciente evolui para a obstipação, que é a mesma coisa que o fecaloma, as fezes ficaram retidas, endurecidas, não é mais passível de tratamento clínico, já é uma obstipação. Ou seja, o enema não vai resolver, litros de laxante não vai resolver, no seu terapias, não sei das quantas, não vai resolver. Então, é um paciente que precisa evoluir para cirurgia. O que eu percebo muito é que as pessoas, elas indicam a colotomia, ou seja, abrir o cólon, tirar as fezes e fechar um cólon. Primeiro, assim, eu sou cirurgião, assim, geral, básico, né? Por isso que eu tô discutindo Eu com tenho você. pavor de abrir cólon, porque cólon é canseira, você sabe, assim, o pior tipo de microbiota tá lá. Então, o cólon pede, pelo amor de Deus, para não abrir. A parede é fina. O peristaltismo ali já a gente não pode comprometer, não complica pode, tudo. Relaxa muito fácil. Sim. E depois que relaxa, responde pouco a procinético. Então a terapêutica pensando em constipações, né, megacólon, é difícil. E aí quando o paciente faz obstipação, o tratamento é cirúrgico. Quando o cólon, ele é relaxado a ponto de não ter contratilidade mais, já virou megacólon, é outra doença. Ou seja, o cólon relaxou, ele está dilatado e fraco, igual quando acontece no megaesôfago. Nada vai fazer o cólon voltar. E aí é isso que eu queria colocar aqui, porque isso que eu coloquei, essa bucha aqui, né? Eu falo por clínica aqui, cara, você não acha estranho, o cirurgião geral, né? Você não acha estranho você abrir, esvaziar esse intestino, fazer a colotomia e encher tudo de novo? Você já fez isso durante 3, 4 meses? Cara, tem alguma coisa errada, encaminha-se para o especialista, isso. Meu amigo. E nem sempre eu vou resolver clinicamente. Sim, porque aí você vai fazer o diagnóstico. Isso, porque aí, por exemplo, o que acontece? Paralisia, dessa dilatação. Aí eu vejo que tem megacólon, por exemplo, eu faço radiografia, mensuro, comparo o diâmetro do cólon com o diâmetro da L5, beleza, é megacólon. Aí eu vou lá, geralmente eu chego lá, já fizeram colotomias, eu vou até contar um caso que você deve lembrar, que eu te encaminhei. E aí, assim, faz a colotomia, volta. Aí eu falo, olha, como agora tá cheio, eu tento fazer um protocolo clínico ali de evacuante. Sim. E tento o tratamento clínico. Dieta, procinético, acupuntura, ozônio ajuda, ômega 3, enfim. Mas nem sempre responde bem. Na verdade, eu costumo falar para o cliente na primeira consulta de megacólon, ainda mais em gato. É muito frustrante. A gente faz e tem pouca resposta. Imagina. Tá parado, é uma doença que faz o cólon relaxar e ficar fraco. Eu preciso melhorar a motilidade. E é o final do intestino. Qual medicamento que tem um potencial para melhorar a motilidade do cólon? Até tem, mas não é a mesma coisa de eu fazer um procinético para o duodeno para o piloro, né, para o esôfago até, sim, que é um órgão chato também, de peristaltismo, de relaxamento muscular. Então, o que eu percebo é pouca resposta clínica. E eu falo, olha, não respondeu ao tratamento clínico? Tira esse cólon, ele precisa de colectomia. Sim. O gato se adapta muito bem pela proporção do intestino grosso com o intestino delgado. Se possível, a gente preservar a válvula, né? Então tem um caso, não sei se você lembra de um gatinho, sem brincadeira, você deve lembrar. Eu lembro. Quando você falou pra mim assim, Luciano, tira o colo do paciente. Aí eu falei assim, um pedaço do colo? Não, Luciano, o cólon. Uhum. E eu falei, você tem certeza disso? Então, assim, eu hoje, cara, eu não opero, eu não faço colectomia se não tiver um gastro que avaliou. Você sabe por quê? Porque, assim, eu não sinto confortável, eu não me sinto capaz de dar o diagnóstico, você entendeu? E eu não sinto confortável do clínico ter a capacidade ainda de dar esse diagnóstico clínico geral. Sim. Então, se não é um especialista da área de gastroenterologia que avaliou, que considerou, que avaliou todo o tratamento pré-operatório, avaliou todo o histórico do paciente, então quando você falou para mim, Luciano, tira todo, eu fui com fé. Quer dizer, é um desafio cirúrgico para mim. Sim. Porque eu sei que o pós-operatório ali, ele é tenso. Pode ter diarreia crônica, mas eu sei, né, que se estabeleceu toda uma avaliação e aquilo foi a última opção para eu fazer. Eu vi que clinicamente não resolve. Sim. Esse gato que eu te mandei, eu fiquei muito surpreso, me marcou demais. E a colega ficou assustada. Quando eu tirei tudo, ela falou, meu Deus do céu. Eu falei, não, calma. Quando eu cheguei lá na clínica, o gato estava internado, ele estava constipado, ele respondia, era constipação, ele respondia a tratamento clínico, fazia enema, melhorava, mas ele já tinha megacolo. Então, fazia enema, melhorava, ele produzia fezes e ficava parado. Na imagem, quando eu abri, era nítido.
Não tinha. Tudo todo relaxado, não né? tinha Parado. nada, cara, parado. Esse gato tinha passado por 9 colotomias. Eu fiquei, assim, primeiro que eu pensei assim, como que ele sobreviveu a 9 aberturas do colo? Por isso que eu tô te falando, e os colegas que estão ouvindo a gente agora, que é muito importante. Tá, tudo bem, você foi lá, né? É uma constipação, as fezes estão petrificadas, você não quis encaminhar ali para né, gastroenterologistas aí que a gente tem, ou não tem como encaminhar. Você abriu, o animal esvaziou. Começou a acumular de novo, meu amigo, desconfia. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não é uma constipação comum, você tá entendendo? Já é megacolon, né? Já você tá entendendo? Agora passar por 9 colotomias. Cara, é muita insistência no mesmo Não, a consulta foi pra eu falar assim, ó, não adianta abrir mais o cólon, ele precisa de colectomia. A gente resolve, ainda mais que é gato, se adapta muito bem. Então, assim, se der pra preservar a válvula, preserva sempre que dá, mas o que eu já vi também em alguns casos a gente tenta preservar. Para não ter ali uma anastomose do ilho já com, às vezes, o reto, né? Porque perde a parte que concentra as fezes. Tem que soltar ligamento, então, até em termos vasculares, né? Aí é difícil fazer essa reconstrução. Eu passo para quem sabe fazer. Aí eu falo assim, eu sempre falo, olha, é melhor o gato ficar, às vezes, com uma diarreia crônica do que ele constipar, porque dói, o gato vocaliza, é horroroso. E eu já vi paciente que depois de colectomia, ainda mais gato, não teve diarreia crônica, a vida ficou ótima. No cão, no cão é mais problemático um pouco, ainda bem que cão tem menos megacolon. No cão e no homem, né, o prognóstico é um pouquinho mais chato por causa da proporção intestino grosso e intestino delgado. Mas os gatos se adaptam muito bem. Claro que, por exemplo, se ele tem uma injúria pélvica, que aí também é um problema, né? A pessoa fica só intestino. Por que tá constipando? Por que virou megacolon? Ah, foi atropelado quando filhote. Aí tem uma constrição. Fraturou a pelve, a injúria pélvica. Então, não adianta mexer no cólon. Tem que reconstruir a pelve. Já aconteceu comigo também, de mandar para reconstruir pelve e fazer colectomia. Então, assim, precisa da avaliação clínica bem feita. E às vezes o clínico geral, ele perde esse fio da meada, porque né? até aquele negócio, é você mexer com uma coisa que você não tem domínio. Isso. Né? E assim, até doenças clínicas, às vezes, tem uma causa de base. É um cão com hipotiroidismo, um gato com hipertiroidismo, é uma deficiência de fibra na dieta. Às vezes responde para o tratamento clínico, sim, né? A gente tem alguns procinéticos relativamente novos para o cólon, alguns respondem. De forma geral, a evolução não é tão boa clinicamente, quando é megacolon, né? Evolui bem para cirurgia, eu indico sempre. Mas assim, tem que explicar muito bem, o pós-operatório tem que ser sempre monitorado, esse paciente vai precisar de acompanhamento no pós, né? Para uma vida toda. Uma vida toda, cara, para uma vida toda. Bem, pessoal, nós vamos encerrando a nossa conversa aqui de gastroenterologia, cirurgias, né, do sistema digestório, gastroentérico. Eu sei que vocês queriam que a gente, né, ficasse aqui mais, mas aí teremos outras oportunidades. Manda para uma parte 2, né? Vamos ver os feedbacks. Tem as estenoses de duodênica, a gente demais, hipertrofia pilórica, pilórica, pancreatectomia. Quer ver outra bucha que a gente não deu tempo da gente comentar? Os megaesôfagos. Né? Então vai ter mais momentos aqui, né? Mas assim, quero te agradecer demais a sua presença aqui. Acho que o pessoal vai gostar muito dessa nossa conversa, né? E antes, né, do pessoal que tá ouvindo aí, acredito que já ativou o sininho, já se inscreveu no canal. Perdendo esse tempo, né? É possível, né? É possível, galera. Fala um pouco aí aonde que o pessoal te encontra nas mídias, né? Você falou que é professor da PUC também. Isso. Então fala um pouquinho de onde o pessoal encontra você nas mídias e gostaria que você deixasse uma mensagem aí pro pessoal, né, final. Uma reflexão. Incentivo, uma reflexão, ou uma palavra de incentivo aí, tá? Bom, pessoal, vocês me encontram facilmente em redes sociais, né? Eu sou muito ativo no Instagram também, não tanto quanto você, mas eu tento investir nisso também. Então é tranquilo, é fácil me achar. Eu geralmente, os clínicos gerais me conhecem, sou uma pessoa que eu me considero respeitado, sabe? Eu fico até feliz de falar isso. Não tô rasgando confete pra mim, não, mas... Não, você tem autoridade. Eu sei que as pessoas consideram a minha opinião, né? Eu fico feliz de ter caminhado pra esse ponto. Eu percebo que as pessoas me respeitam minhas condutas. Eu sou bastante requisitado, né? Então, é muito prazeroso, é um motivo de felicidade mesmo. Sim. Então, eu sou professor de clínica médica e de cirurgia da PUC, eu atendo na clínica escola, até lá eu atendo clínica geral, mas no mercado é só gastro. Olha, a grande maioria das clínicas e hospitais veterinários de Goiânia eu atendo, consegue facilmente. Algumas eu tenho uma parceria mais forte, né? Não vou ficar falando aqui, porque senão a gente pode dar problema, né? Mas é muito fácil. Não tá pagando nada.
Se quiser patrocinar, a gente fala, estamos né? aí ativos. Então, assim, é muito tranquilo. No Instagram também, Iago Martins, _. Então, é bem tranquilo. Tem meu link lá de número profissional. Eu tenho um número profissional, tem meu número pessoal também. É fácil encontrar, né? Nas redes, meu Instagram, ele é um Instagram profissional, então tem casos clínicos, eu coloco destaques para ajudar o clínico mesmo, de verdade, para dar dicas. A pessoa pode chegar lá, colocar dúvidas. Pode colocar dúvida, eu abro caixinha de perguntas. Tento fazer mais ou menos assim uma pegada para alimentar mesmo o Instagram, né? Bom, e aí para concluir como mensagem, né? Difícil. Bom, eu acho assim, nada é fácil nessa vida, né, pessoal? Eu acho que a gente precisa persistir. E parece clichê, mas eu acho que todo mundo tem uma história, é difícil para todo mundo, a gente fica achando que às vezes é difícil só pra gente, só a gente não consegue, se compara muito com a história do outro. Eu acho que quando a gente foca na gente, a gente atinge o nosso objetivo, mas quando você foca no outro, talvez você não tá atingindo seu objetivo porque o seu foco não é você mesmo. Então eu acho que dedicação, esforço, né? Ele é sempre bem-vindo e uma hora as coisas vão dar certo, né? A gente tem que ter fé e acreditar. Assim, se eu fosse falar da minha história mesmo, assim, a trajetória... Pode chorar aqui. Eu choraria, com certeza. Então, assim, não é fácil e eu sei que teve pessoas que têm trajetórias mais difíceis, outras mais fáceis. Então, cada um tem um percurso a seguir. Eu acho que a gente tem que fazer da dificuldade uma oportunidade. Eu sempre enxerguei isso, Luciano. Assim, eu era assim, ó. Era vencer ou vencer. Não tinha opção de perder. Não tinha um segundo plano. E por isso que eu fui de cabeça nesse curso, por isso que eu fui de cabeça nessa especialidade, porque eu precisava realmente mudar de vida. E eu vou te falar com sinceridade, sou satisfeito, assim, Claro que eu tenho focos, né? Claro. Tenho mais objetivos, mas eu tô feliz, de verdade, assim. Que bom, cara. Nas minhas escolhas. Eu acho que eu acho que até para servir de estímulo para as pessoas, né? Foi uma vida de bastante renúncia, nada é fácil, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Então acho que tudo dá certo se você realmente foca, se você quer aquilo e se você se dedica e persiste, né? Então acho que é isso, mais ou menos isso. Que bom, cara, que bom. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. E é isso aí, pessoal. Encerra mais um episódio do nosso podcast. Até mais. Até mais.